Vamos falar sobre digestão. Digestão, o Agni, nosso fogo digestivo, é um dos temas, se não for o tema, se a gente tivesse que escolher, né, dos temas do Ayurveda, assim, é um dos temas mais importantes e mais assim práticos que a gente pode e deve estudar. Então, como vocês viram, eu até coloquei uma camisa aqui para vocês prestarem mais atenção. Falar, nossa, isso é muito importante, hein? Isso é muito sério, porque é. Quando a gente fala de Agni, o fogo mesmo, o nosso fogo digestivo, que está no tubo digestivo, a gente está falando de um dos aspectos mais importantes para a nossa saúde, porque realmente todos os processos de doença, pelo menos assim, 90% dos processos de doença, segundo a ótica do Ayurveda, começam no tubo digestivo. Então, se a gente tiver nosso fogo digestivo funcionando bem assim no dia a dia, assimilando bem os alimentos, não deixando sobrar toxina, não deixando sobrar macromolécula, restos de alimento, isso vai fazer na prática que a gente mantenha uma saúde a longo prazo, uma saúde plena, potente, durante o percurso da nossa vida. Então a gente tem que lembrar que o Agni, ele é responsável por tudo que entra no nosso corpo. Então pensa assim, é, hum, tomei um cafezinho agora, ótimo, delicioso, sabor gostoso, desceu aqui. Eu vou ter que assimilar, eu vou ter que absorver, digerir, transformar esse café no meu corpo. Quem faz isso? O Agni. Então o Agni ele é responsável por tudo que vem de fora do meu corpo, eu trago para dentro e eu tenho que transformar isso sendo parte do meu organismo. Vejam bem, o Agni, agora eu vou expandir um pouquinho com vocês. O Agni, ele não é. Quando eu falo Agni, eu estou falando de fogo digestivo, tá? O Agni, ele não é responsável só pela digestão dos alimentos. Ele é responsável também por tudo que vem de fora e eu quero assimilar. Ou seja, um conhecimento, uma aula, um vídeo, uma música, um cheiro, tudo que eu trago para dentro do meu corpo e quero assimilar, eu vou ter que ter um Agni para digerir. Então é importante a gente lembrar que esse Agni que a gente tem aqui no centro do corpo, ele também vai influenciar minha mente, minhas emoções, minha capacidade de estudar, minha capacidade de absorver conhecimento. É por isso que a gente dá tanta ênfase nesse fogo digestivo, porque ele não é só assim, ah, eu comi um grão de bico, digeri bem, que bom. Não é só isso. Ou, nossa, comi um grão de bico, não digeri bem. Você não digerir bem o grão de bico implica em ter todo o seu funcionamento de absorção externa comprometido. Então, quanto mais a gente estiver regulando esse Agni, esse fogo digestivo, melhor fica a absorção de tudo que vem de fora. Ou seja, se a gente considera que a vida em si é troca com o meio externo, porque pensa comigo, a vida ela não é, ela é impossível de ser isolada, né? A gente está falando de trocas, trocas. O tempo inteiro a vida ela é troca, ela é assimilação. É eu trazer de fora, assimilar e botar para fora de novo, né? Esse ciclo. Se eu quero ter uma vida prazerosa e plena, não tem como eu fazer esse ciclo do meio externo para o meio interno e depois para o meio externo, se o meu Agni não estiver funcionando bem. E é por isso que quando a gente começa a ter disfunções digestivas, né, desequilíbrios na digestão, parece que esse ciclo ele começa assim, era uma roda que estava rodando assim bem gostoso, né? De repente começa a bater e aí vai estourando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, quanto mais a gente afinar
a nossa digestão, o nosso fogo, melhor essa roda vai rodar. Mais suave, mais gostoso, mais pleno, mais potente vai ficar a minha vivência da vida, vai ficar a minha percepção da vida. Eu já passei várias dicas aqui para melhorar o Agni, para ervinhas, nananana. Vamos passar mais. Mas lembra assim, uma coisa muito importante. Eu vou passar um conceito bem simples e prático de vocês começarem a olhar para o Agni de vocês. A gente não está falando Agni, 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 fogo digestivo? O lindo do Ayurveda é que ele é muito poético. Ele trabalha muito com imagens. A gente pode ter uma percepção da saúde através de imagens, de visualizações. Então imagina uma fogueira, um fogo digestivo ardendo aqui no centro do seu corpo. Quanto mais forte tiver essa fogueira, quanto mais potente, mais você vai conseguir queimar os alimentos, as percepções sensoriais, os estímulos mentais, emocionais. Quanto mais baixinho tiver esse Agni, esse fogo, menos você vai conseguir digerir. Então, é importante saber que esse fogo, ele oscila durante o dia. Esse fogo ele não está queimando. Mesmo se você tem uma boa digestão, mesmo na sua boa digestão, ele oscila. Então, é importante saber que de manhã, cedinho, esse fogo ele está mais baixo. É uma fogueirinha que está começando a acender. Por quê? Porque o nosso Agni, ele atua muito junto com o maior Agni do nosso sistema, que é o Sol, esse fogo central. Então, quanto mais o Sol estimula o Agni, quanto mais o Sol está forte, mais o nosso fogo digestivo se fortalece. Então, de manhã, que o Sol está mais baixinho, nosso fogo digestivo está mais baixo. Por isso que é importante não acordar e já sair comendo coisas pesadas, muita comida de manhã. Entendeu por que o Ayurveda tem práticas matinais que fazem, primeiro, a gente postergar um pouco o café da manhã e, segundo, a gente já vai estimulando esse fogo digestivo desde a hora que a gente acorda. Para a hora que a gente for tomar café da manhã, já ser uma fogueira decente. Porque se você acordar, sua fogueirinha estiver lá, começando a acender, feliz, né? Bom dia, você já vai 5 ovos mexidos, shake, vitamina. Não tem como você conseguir queimar tudo isso. Então, se você quer comer lá os seus 5 ovos, suas vitaminas, né? Lembra que você vai ter que estimular bastante a sua digestão antes de botar essa lenha tão nutritiva para dentro do seu corpo. Conforme o dia vai passando, a gente chega lá, né? Meio-dia, por ali, o sol está bem a pino, estimulando o nosso fogo digestivo. Ótimo, é o momento que a gente tem que ter a nossa maior refeição. Para o Ayurveda, o almoço é a maior refeição, onde a gente come mais nutrientes, se nutre mais, se fortalece, bota para dentro que nosso fogo vai estar apto para receber todo esse peso. E conforme o sol vai descendo, o nosso Agni vai diminuindo e a gente respeita esse ciclo. Isso é muito importante numa saúde assim mais baseada no ciclo da natureza, como é o Ayurveda, que a gente tem que perceber, né, o que está acontecendo e vai seguindo e trabalhando junto com isso. Porque é o que eu falei, a vida ela é troca. Se a gente conhece como que está o meio externo, a gente vai fazer uma troca mais inteligente. Então esse sol vai baixando, o meu fogo digestivo vai baixando. Então quanto mais tarde, menos eu vou comer. E é por isso que é importante a gente não deixar o jantar para muito tarde. Aqui, né, no Ocidente, a gente tem uma mania de jantar, em geral, né, muito tarde, né, 9, 10, o fogo digestivo já está lá bem baixinho. Aí vai risoto, vai ser muito difícil de digerir. E mais uma vez eu convido assim nós praticarmos uma saúde que seja realmente o caminho do meio, que seja afetiva, compreensiva. Então não estou falando que não pode ter risoto
às 9h30, 10 da noite, ou sei lá, né, o horário que for, principalmente se sua família é espanhola, italiana, vai ficando mais tarde. Tudo bem, isso acontece e faz parte os encontros afetivos em torno da mesa. Mas se eu judiei um pouco da minha fogueira à noite, o que eu vou fazer de manhã? Vou ajudar ela a retomar. Vou lá ajudar a juntar as madeirinhas, assoprar, jogar uma lenha um pouquinho melhor para ela queimar e só depois eu vou dar uma lenha pesada. Ou seja, se eu comi o risoto lá super tarde, pesado, né? Fui dormir tarde, de manhã o ideal seria eu ficar um tempo maior em jejum, água morna, chás digestivos. Pronto, olha que respeito que é com essa fogueira. Eu acho muito lindo isso, a gente tratar o nosso corpo não com rigidez, mas com amorosidade, com respeito. E às vezes isso implica abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, nesse caso, vou abrir mão do meu café da manhã. Ontem eu jantei tarde, comi muito, vou passar a manhã tomando chás digestivos. Ou pelo menos até as 10h30, depois eu como uma fruta levinha, ou um mingauzinho quentinho com especiarias. Pronto, acendi minha fogueira de novo. Não vou deixar acumular distúrbios digestivos. Porque o distúrbio ele vem quando a gente vai tendo práticas e atos que machucam, que estragam, que desequilibram o Agni, o fogo digestivo, frequentemente. Não é uma vez, outra vez, depois eu cuido bem dele. Isso não gera doença. O que gera doença é o dia a dia ali. Jantando tarde, tomando café da manhã cedo, alimentos muito pesados, não usar especiarias. Isso vai cada vez mais desequilibrando até que eu entro no processo de doença. A gente já falou isso aqui também. Então fica o convite para a gente olhar para esse Agni de um jeito bem carinhoso e respeitoso e cuidar dessa fogueira, desse fogo, né, que cuida tanto da gente, que é tão benevolente com a nossa saúde, que cuida tanto da nossa homeostase, né, do nosso equilíbrio entre as trocas externas e internas, e a gente olhar para ele cada vez com mais carinho, cada vez mais atenção, e percebendo como é que está a nossa fogueira. E aí a saúde pode ir se baseando nessa atenção, nesse carinho do nosso fogo digestivo. Então, assim, uma explicação um pouquinho mais aprofundada do Agni. Percebam o Agni de vocês, estudem ele, fiquem bem observando, prestem atenção, que aí tem um caminho para uma saúde muito plena e potente.